Fala minha galera, professor Vaguinho aqui com vocês, o professor que veio para ajudar vocês aí na tão sonhada aprovação, na aprovação no concurso, aprovação na prova do Enem. E para a gente ser aprovado, a gente precisa conhecer essas provas, é o que eu digo, não basta ter o conhecimento do corpo teórico da matemática, isso é importantíssimo, precisa também ter o know-how da banca, ganhar o know-how, ganhar aquela malícia necessária para se fazer uma boa prova. E todos vocês sabem que a nossa prova do Enem é uma prova bastante exaustiva, porque ela tem 45 questões, tá certo? Então, uma prova de 45 questões, ela precisa ser planejada. Não dá para ter uma certa ingenuidade para encarar uma prova do Enem. Eu vou estudar os conteúdos e vou fazer a prova. Você vai ter vários problemas, você vai ter problemas com isso. Você precisa estar preparado e com boas estratégias já em mente antes de começar a prova, tá? Eu sou um professor que atuo também em pré-vestibulares, trabalho muito com o Enem, então eu vou passar para vocês algumas das estratégias que eu criei, tá? Em cima da prova do Enem. Mas essas estratégias eu só pude criar porque eu resolvi todas as provas do Enem. Eu quero dizer isso para vocês se sentirem confortáveis e confiantes em estar me ouvindo. Alguém não pode dizer as estratégias sem ter resolvido as provas. Então eu peguei todas as provas, tá? De 2009 para cá, porque a gente sabe que houve aquela mudança, né, do Enem. Tanto o Enem primeira aplicação quanto o Enem segunda aplicação, ou PPL, né? Vocês sabem disso. Então, esse vídeo de hoje, meus amigos, é para trazer para vocês estratégias para mandar bem na prova do Enem, tá? É isso que eu quero aqui, que vocês saiam daquele limite, só consigo fazer 20, só consigo ir no 22. Então, ao longo aqui dos nossos vídeos desse canal, que você vai estar sempre acompanhando, eu vou estar te dando várias estratégias. Teoria também vai ter, vocês vão ter teoria aqui comigo, mas vai ter muito macete e estratégia, viu? Como resolver rápido essas provas do Enem. Então vamos começar. A dica 1 é a dica seja estrategista, vá direto ao ponto. Vocês sabem que a prova do Enem, diferentemente de prova de concurso, é uma prova que a filosofia dela é fazer elaborar questões que façam referência à realidade do estudante. Então, observe que o Enem traz sempre um diálogo da matemática com a geografia, da matemática com a biologia, com a física. Então, essa interdisciplinaridade é um fator presente nas provas de matemática. Os textos são maravilhosos. Se você estiver de boa em casa, se você estiver em casa, tomando um cafezinho, uma água, dá para ler e se deliciar com aqueles textos do Enem, porque são textos muito interessantes, que trazem situações que a gente deixa passar por algum momento, são muito boas, mas na hora da prova do Enem não dá para ler aqueles textos, tá certo? Por isso que eu estou trazendo a primeira dica, seja estrategista, vá direto ao ponto. Então, qual é a dica? Comece a leitura das questões pelo último parágrafo e identifique o comando da questão. Coloque isso aí na sua agenda. Toda questão do Enem que eu resolvo, eu procuro praticar essa dica 01, sempre no final, porque a partir do final, se eu leio a partir do final, eu consigo detectar o que eu tenho que buscar lá em cima. E os textos muitas vezes são dispensáveis, então comece sempre por baixo. Quais são as vantagens? Você vai identificar os conteúdos que você manda bem e começar por essas questões, porque de repente você leu embaixo, não se identificou com aquele conteúdo, vai para outra. O que não falta são questões do Enem. E outra vantagem, você irá resolver a questão com seu objetivo já bem delineado. Agora, eu trouxe para vocês um exemplo, prova de 2011. O texto tá lindo, é o texto da revista Ciência Hoje, só que eu não vou ler não. Eu vou aqui por baixo, ó. A quantidade de água, eu já marquei aqui para vocês. Quando fala quantidade de água, se refere ao quê? Volume. Então a questão pede volume. Que deve ser utilizada na mistura é cerca de, utilize π como 3. Pronto. Aí eu vou aqui para cima. O copo tem formato cilíndrico, então eu já sei que está falando de um cilindro, certo, galera? É uma questão sobre cilindro. E suas medidas são 10 de altura. Então, você vai colocar o 10 aqui de altura, centímetros, e tem 4 no diâmetro, ou seja, o raio é 2, tá? Beleza. Então, já está bem definido em minha cabeça. O que eu quero nessa questão? Calcular o volume do cilindro. Só que tem um detalhe.
Eu vou precisar ler essa questão lá em cima só por um motivo, porque apareceu uma palavra que fugiu do meu controle aqui, que é a palavra mistura, mas aí eu vou lá para cima só entender o que significa essa palavra mistura e o que ela quer me dizer. Então é assim que eu quero que vocês façam as questões a partir de agora, se você não fazia assim. Comece por baixo, já identifica o assunto que está sendo tratado. Nessa questão eu precisei subir. Vocês vão ver que outras questões eu nem subo. Só essa parte de baixo já é suficiente para eu resolver as questões, tá bom? Vamos seguir? Tenho mais um exemplo para vocês, que é essa questão aqui de 2018, que eu vou usar essa mesma estratégia, tá? Só um detalhe importante que eu coloquei grande aqui. Questões com tabelas geralmente são fáceis. Há uma tendência no Enem, viu? De colocar muita tabela, e eu tenho notado cada vez mais forte que quando envolve tabela é mais fácil de resolver. Então, vamos fazer o que a gente pensa na dica 1, nosso propósito. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas, tá? Não sobe não, venha para baixo aqui. Qual é a porcentagem do total? O total era só somar isso aqui, olha aqui a população, é o total. Aqui vai dar 30 esse total, tá? Eu botei aqui já. E ele quer saber já vacinadas, olha aqui, já vacinadas, é só somar isso aqui e essa soma vai dar 12. Não precisa ler o texto lá em cima, era só isso aqui, tá? E eu não estou fazendo isso aqui, ele está fazendo uma para mostrar. Não, real, eu faço todas desse jeito e eu me dou bem em quase todas. Raramente eu subo. Moral da história, ele quer saber a porcentagem, basta você dividir 12 por 30, vai dar 0,4, que é 40%. 40%. Fechou? Vamos para a próxima dica. Dica 2. Se ligue, não perca o tempo da prova. São 45 questões. Semáforo para vocês. Se você achou a questão fácil, faz logo. Pega a vareta, juntar várias peças. A técnica do pega-vareta. Achou a questão médio dificuldade? Depois. Achou a questão difícil? Entrega na mão de Deus. Gente, não dá para perder tempo na prova do Enem, não dá para se deixar ser seduzido pela questão. Eu digo que tem questões de matemática que você se sente seduzido por ela ou então desafiado. Essa daqui eu sei, essa eu estudei com o Vaguinho lá no YouTube, essa eu vou... Não, você não pode travar essa batalha numa prova do Enem. Você tem que buscar logo as fáceis, arrebentar nas fáceis, tá? Somar ponto para depois a gente ir voltando para as médias e de difícil compreensão, certo? Anota mais essa dica. Mas eu tenho a dica 3 para vocês também. Todas essas dicas... Então agora eu não vou estudar mais a teoria, não é isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa, durante a preparação para o Enem, estudar a teoria associada a essas estratégias, porque aí você fica top, tá? Você é um futuro aprovado com certeza. Próxima dica, se aproxime, tenha medo não. Eu estou falando, gente, é de aproximação, tá? Aproximação é estratégia de gente que está antenada, está um degrau ou dois acima dos outros concorrentes. Aqui eu tenho uma questão de trigonometria que não vem ao caso, precisava saber a área dessa base aqui, tá certo? Que é um quadrado. O que acontece? Onde é que eu quero chegar? Calculei lá minha trigonometria, apliquei, se eu não me engano, foi uma tangente nessa questão e cheguei aqui nesse valor, 29,64 ao quadrado. Gente, ao invés de fazer essa conta que você vai perder 2 ou 3 minutos aqui, você já pensou em transformar 29,64 em 30? Olha que beleza. Então, ao invés de 29,64, vamos de 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900 metros quadrados. Então a gente sabe que não vai dar 900, que vai dar um pouquinho menos que 900, mas nas alternativas isso não vai me comprometer, porque eu tenho aqui a letra E maior do que 700. Então, aproxime, sempre que puder, aproxime as alternativas, mas com responsabilidade, viu? Veja o momento certo para aproximar. É só uma dica para botar vocês para pensar, certo? Muito bem. Outra coisa que eu venho percebendo no Enem, incidência de questões. Quais são as questões que mais caem? Antes disso, você está gostando do meu vídeo? Produção, está gostando do meu vídeo? A produção está dizendo que está legal. Muito bem, vocês são malucos de dizer que não está? Então, se está gostando do vídeo, por favor, se inscreva aqui no meu canal. A gente precisa disso, né? Eu preciso desse apoio de vocês. Dá um like aí para mim, por favor. E, sobretudo, me adicione lá no Instagram.
que é o W Aguiar Mate. O Instagram e o YouTube, eles fazem um casamento legal, porque aqui eu boto teoria, aulas, e lá eu boto questões rápidas. Se for resolvendo, eu boto a questão de manhã e à noite eu respondo a questão e vou botando cardzinhos com dicas. Então, bora fazer essa parceria aí. Por onde começar nas provas do Enem? Quais são questões fáceis, Vaguinho, que eu posso começar? Aqui, ó, uma das habilidades do Enem, habilidade 7, figuras, identificação de figuras planas e espaciais. Gente, isso aqui é um clássico no Enem. Pedir ele colocar a figura e te perguntar que figura é aquela. Acredite, tem essas questões sim no Enem. Não se iluda, gente. O Enem, ele veio para agraciar as pessoas que não têm tanta facilidade em matemática. Raramente você vai encontrar no Enem. Tem teoria no Enem? Sim, é cobrado o corpo teórico, mas de uma forma mais leve. Então tem questões como essa, comece por essas. Essa questão, ele traz um contexto aqui de um remo. Aí ele dizia que isso aqui é um remo quer dizer, um barquinho, o cara tá com 2 remos iguais e esse ângulo, aquele bota o ângulo em algum momento aqui 170 graus. Aí ele te pergunta, que triângulo é esse? Imagine, só isso nessa questão. Então, triângulo com 2 lados iguais, triângulo isósceles, tá? Aí você ficava entre a letra C e a letra E. Só que esse ângulo é obtuso, é um ângulo que é maior do que 90 e menor que 180. Então, nós vamos ter um triângulo obtusângulo isósceles. Foco nessas questões, tá? Sempre cai. Teve uma outra prova que ele perguntava a figura, era só para dizer que era um tetraedro. Uma outra foi um tronco de um cone. Sempre cai. Foca nisso aí. Ainda quero falar em termos de por onde começar. Quais são os assuntos que sempre caem e que não exigem um alto grau de conhecimento sobre o assunto, tá? Escalas. Gente, acreditem, escalas cai todos os anos na prova do Enem, 1 ou 2 questões. E são questões normalmente simples de resolver. Basta você estar com a definição em dia. Escala é o tamanho no desenho sobre o tamanho real, tá certo? Isso aí vai resolver sua vida. Nesse caso aqui ele dava esse segmento aqui de 7,6 centímetros, dava a escala aqui de 1 para 58 milhões e pedia o tamanho no real. Fazendo os cálculos aqui é a letra A. Só detalhe, a escala quando for tratar de medidas de área já é ao quadrado, medida de volume ao cubo. Não se esqueça disso, tá? Muito bem. E para finalizar essas dicas de por onde devo começar, a habilidade 27 cobrada pelo Enem, medidas de tendência central. E estatística não cai no Enem, despenca. A prova de 2019 complicou um pouquinho nas questões de estatística, 1 ou 2, mas tradicionalmente são 2 ou 3 questões de estatística e fáceis de serem resolvidas. Eles botam um gráfico e perguntam a mediana, eles botam uma tabela e perguntam a média, dificilmente complicam, certo? Então, vá por mim. Estatística é um conteúdo que vocês devem investir, porque é certo de cair na prova e de fácil compreensão, beleza? Vamos agora para a dica 7. Dica 7. Tá gostando do vídeo? Dá um like aqui para o tio de vocês. Vamos lá. Matemática é barril dobrado na tomada de decisão. Como diria nós baianos, é barril dobrado, tá? Ou seja, o Enem cobra muito isso de vocês. Essa sua habilidade em tomar decisões, em fazer escolhas. Então você vai ter que lançar mão dos conteúdos, articular suas ideias aqui para fazer uma tomada de decisão. Olha, essa questão que parece ser difícil, mas não é, ele dá um container aqui, e aí eu marquei aqui que a parte mais importante, ele quer que você aumente 40% na largura e diminua 20% no comprimento, era só isso. Aumentar 40% aqui na largura e diminuir 20% no comprimento, acompanha aqui. Aí eu fiz isso, peguei a largura e multipliquei por 1,4, que significa aumentar 40%, e multipliquei o comprimento por 0,8, que significa tirar 20%. Aí depois encontrei as medidas e fui capaz de escolher aqui o modelo disponível. Estudem bastante esse tipo de questão, que exige a tomada de decisão por meio da execução de conteúdos matemáticos. Isso cai demais, tá certo? E aí ficou o container número 2. Número 2 é o container que é 4.2, isso, e 5.6, correto? E penúltima dica.
nem tudo que parece é. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Muitas vezes você olha para uma questão e diz assim, meu Deus do céu, eu não sei nem para onde vai, eu não vou nem me meter nessa. Então essa questão, infelizmente, eu não consegui colocar toda no slide, porque senão a letra ia ficar muito pequenininha, mas é uma questão que fala aqui de longitude, latitude, faz, né, o diálogo com a geografia, aí joga umas coisas aqui, depois vem com isso aqui, ó. Essa figura estava na prova do Enem 2019 PPL, uma esfera. A pessoa mais afobada fala assim, pô, esfera, eu não sei nem para onde vai a esfera. Primeiro porque o volume da esfera é diferenciado, não é igual aos outros. Ele pode estar cobrando aqui cunho esférico, certo? Ou então ele pode estar cobrando outra coisa da esfera que eu não estou dominando. E aí você larga a questão e nem se dá o trabalho de ler. Gente, essa questão tá a coisa mais simples do mundo. O cara diz que o navio sai daqui e vai em direção ao Polo Norte até chegar no ponto P. Ele vai perguntar esse comprimento aqui, sendo que ele deu esse ângulo aqui, que é de 30 graus. Sabia que uma regra de 3 resolve essa questão? Por quê? Esse valor que eu coloquei de vermelho aqui é um comprimento ali que corresponde a um ângulo de 180 graus, tá? Que é daqui até aqui, Polo Sul ou Polo Norte. Então, 180 graus, que é esse ângulo, está para 20.016, assim como o ângulo de 30 graus, que é o que corresponde ao comprimento aqui, do arcozinho, está para X. Então, nessa regra de 3, eu consegui chegar facilmente na letra B. Então, não sejam preconceituosos em relação às questões, tá? Porque às vezes você tem essa mania de fazer isso, né? Todo mundo tem, né? Bom, essa daqui eu nem vou. Às vezes é fácil, tá? Às vezes é mais fácil do que você imagina. Confie em você. E acho que essa é a nossa última dica, que é o seguinte, chute certo. Até para chutar tem que ter uma boa estratégia. Eu quero falar sobre chute agora. Então a gente vai parar de estudar matemática e vai se basear nessa teoria do chute para arrebentar no Enem? Não. O que eu quero dizer é, são 45 questões na prova do Enem e são 5 alternativas. 45 dividido por 5 fica mais ou menos 9. Então se vocês pegarem os últimos gabaritos todos, as questões ficam entre 9, 8 ou 10 para cada questão. Então 9 questões da letra A. Aqui, esse ano, foi 10 questões para a letra A, 9 para a letra B. Você está vendo? 8 para a letra C. Então, fica nessa margem. Então, se você conseguir resolver uma boa quantidade de questões certas, você tem que estar firme e seguro de si. Digamos que você respondeu 25 questões já do Enem, todas certas. Aí você vai e marca no gabarito as 25 questões. E aí vocês vão olhar quais foram as letras que menos apareceram nessas 25 e vão concentrar e vão chutar nela. Pensem sobre isso, que isso pode ser uma boa estratégia também de chute, tá? Mas é claro, até para chutar você tem que estudar um pouco, acertar o máximo de questões possíveis, tá certo? Galera, muito obrigado por terem me escutado até aqui. Continue acompanhando o canal, eu vou estar trazendo muita teoria para a prova do Enem, muita resolução de prova, resolução de maneiras simples das questões. Essa vai ser a nossa pegada aqui no canal, tá? Como resolver essas questões de uma forma mais rápida, tá certo? Um beijo grande e obrigado. Curte aqui, dá um like. Valeu, galera!